Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo a esse vídeo e obrigado sempre pelos comentários e pelos elogios. Hoje eu vou mostrar para vocês como se consegue fazer uma foto de trovão. É fácil de fazer, né? Dizem que é fácil, né? Tem bastante gente ali que comentou ali, que contou um pouco dos segredos, talvez. Deixa eu até mostrar aqui, eu vou até entrar aqui, né, pra gente ver um pouco disso. Deixa eu ver aqui. Aqui tem a técnica envolvida é extremamente simples. A pior parte é esperar um bom cenário para a foto, né? Isso não quer dizer nada, que é simples como, né? Não diz o que é, né? Deixa eu ver aqui, ó. Parece que a 1.4 faz a diferença, não tem nada a ver com a abertura da lente, assim, né? Com ele ser 1.4 ou ser 5.6, não tem nada a ver com isso. E nem tem nada a ver com os 85mm nem nada. E tem outras aqui, deixa eu ver. Tem na outra aqui também deve ter várias, ó. Aqui tem uma que, ao contrário do que a maioria pensa, fotos de raios não partem de um clique rápido. É justamente ao contrário. Você tem que ter uma boa exposição. Uma boa exposição não quer dizer nada também, né? Com o ambiente num tempo longo. Quanto longo? E com o fotômetro subexposto para quando pegar a luminosidade do raio você vá para neutro, formando assim uma melhor paisagem com raios. Daí algumas que ele tirou, né? E tem vários assim, né? E tem outros aqui que tá numa outra página aqui que diz que tem que usar diafragma fechado e tem que usar isso e tem que usar aquilo, né? Tudo isso tem, né? Realmente é verdade, mas existe um segredo para isso, existe um ponto-chave para se conseguir fazer as fotos de raio, né? E tem mais um outro ponto-chave que isso era um segredo que eu não sabia, né? E eu acabei descobrindo, né? Eu acabei achando uma técnica para que eu consiga fazer fotos de raio, porque eu até hoje não tinha conseguido, porque eu não tinha entendido isso. E ficava tentando esperar o raio cair e não acontecia, né? Às vezes acontecia, mas não dava tempo, porque é impossível, né? Assim, você prever a hora que o raio vai cair. Eu vou mostrar aqui agora. Aqui tem uma foto da área geral, aqui é onde tem aquela igreja, né? Essa aqui foi com a SX50 na grande angular dela, que é 24mm, mas deve dar próximo de 18mm, né? E com a 85 ele pegou só esse pedaço dos prédios aqui, né? E aqui nesse lado direito é onde estão essas fotos aqui que eu tirei, né? Aqui, né, é essa área aqui e aqui esses duas torres elétricas aqui, né, são as mesmas que tinha, o sol tá caindo aqui no meio, né, que tá se pondo aqui. Isso aqui foi com a SX50, né. Essas duas primeiras aqui eu só fotografei para achar o foco infinito dele ali, porque não é tão fácil. Então eu fiz uma e depois fiz outra e achei o foco aqui nessa. Depois achei uma posição porque os raios estavam caindo nesse lado aqui, estavam caindo assim, ó, nessa daqui para a direita aqui, e mais para a direita ainda, que é onde estão aquelas torres ali e onde tem a alça de acesso ali da Anhanguera. Aqui eu peguei, fiz o foco, enquadrei mais ou menos, deixei a câmera só apoiada em cima de uma mureta que tem ali, e eu dobrei a tira dela e coloquei debaixo da lente para dar a altura dele ali, porque ali não encaixa o tripé, né? E como é alto, o tripé não alcança até lá em cima e não tem outro jeito a não ser essa muretinha, né? Deixei a velocidade baixa, essa foto aqui foi com 4 segundos e eu fechei, essa aqui é com a 85mm, a Samyang 1.4, mas eu deixei o diafragma entre 4 e 5.6 nessas fotos aqui que estão em 4 segundos. E fui tentando fotografar. Apertei uma, apertei outra. Aqui foi, deixa eu ver aqui, deixa eu ver a velocidade, foi 4 segundos, essa também foi com o diafragma mais ou menos em 4 ou 5.6. Aqui pegou um restinho de raio, né, uma lateral dela, e aqui tinha uns aviões, assim, tinha uns helicópteros que estavam passando, e eu fiquei ali torcendo para que caísse um próximo dele, né. E não dava certo, né, e não caía, até que eu pensei numa coisa assim, a velocidade não importa, assim, é bom que esteja entre 1 segundo e 4 segundos mais ou menos, não precisa ser muito longo esse tempo, uns 5 segundos no máximo. E o diafragma, ele não pode estar fechado além do 11, ele tem que estar no máximo em 11 e de preferência entre 8 e 5.6. Por quê? Porque se o diafragma está muito fechado num raio fraco, como foi esse daqui,
o diafragma, como está muito fechado, esse risco que aparece é muito mais fininho, porque como está fechado esse diafragma, aquele brilho vai ser reduzido, né, por causa do diafragma fechado, ele vai diminuir esse risco do raio que dá ali. Tem que deixar um pouco subexposto, é lógico que tem que deixar, porque ele vai ter um clarão a mais ali, e esse clarão vai acrescentar mais luz à fotografia, então ele precisa estar um pouco subexposto, né? Essas fotos que estão aqui, elas já estão subexpostas em 2 pontos, né? Ele está com 4, diafragma mais ou menos 5.6 e ISO 100 aqui, que foi o ISO mais baixo, porque não precisava ter uma velocidade tão longa assim, né, de exposição. E como é difícil de você prever onde vai cair esse raio, eu fiz o que? Eu peguei e fiz um time-lapse daí. Por quê? Porque aqui em São Paulo é uma cidade que não cai tanto raio assim. Aqui em 2013 até agora tivemos, que eu vi, acho que 1 ou 2 vezes, essas, não foi nem tempestade de raio, né? Nesse dia que eu fotografei, eu fiquei aqui uns 20 minutos fotografando, em 20 minutos caiu 5 raios, 6, 7 raios mais ou menos. Eu consegui pegar 2. Esses uns 3, 4 antes eu perdi porque eu não tinha pego essa ideia do time-lapse. E fiz o que? Como é difícil de você prever e você não sabe quando vai apertar, então eu limpei o cartão, deixei em RAW ali, e aí nesse cartão de 2 GB dava 130 fotos, e fui apertando uma atrás da outra, fazendo esse time-lapse, tomando cuidado para que a câmera não tremesse, e fui uma atrás da outra, clicando assim, terminava a exposição, já clicava em cima, terminava e já clicava, fui fazendo um time-lapse mesmo. E numa dessas assim, o raio vai cair no meio, porque não tem como prever, né? Que em São Paulo não cai uma atrás da outra. Se a gente está numa cidade que cai a raio toda hora é mais fácil. Mas como aqui não tem isso, ou numa outra cidade que não aconteça isso sempre, né? Essa é uma das técnicas que eu acabei aprendendo, né? E que eu usei e acabou dando certo, sim, bastante certo, porque ficou muito boa aquela foto do raião que caiu ali assim. Nossa, aquela foi a minha 3ª ou 4ª foto de raio que eu consegui, e a melhor do que eu já consegui. E aqui eu fui fazendo esse time-lapse, eu fui batendo uma atrás da outra e fui esperando, porque não tinha como descobrir, né, a hora que vai cair o raio, e fui fotografando uma atrás da outra. Eu fui pegando esse helicóptero aqui que foi fazendo um time-lapse, ele dá umas voltas ali, esse já é outro que está passando para o outro lado, e vai acontecendo assim, e vou fotografando uma atrás da outra, sem dar nem tempo ali assim, né, de esperar o outro, porque naquele raião que eu consegui fotografar, que foi esse daqui, foi quase no final da exposição. Eu tinha apertado, tinha acho que dado 4 segundos aqui é 3.2 segundos, o diafragma 4 ou 5.6, porque eu não sei, porque eu fechei só um pouquinho ali e não olhei porque a câmera estava na parte de cima. E acabou estourando esse raio bem no finalzinho da exposição, assim, faltava bem pouquinho mesmo, assim, ele deu o raio, passou um pouquinho e fechou já o obturador, né? E numa dessas aqui eu fui esperando, fotografando, e até que pum, caiu um raio nesse aqui, né? E continuei fotografando para ver se dava mais um outro raio em cima, e nada, né? Coloquei esse, né, deixa eu até mostrar aqui na foto aqui, nesse lugar aqui, ó, é com a 85mm, essas 2 torres que estão aqui, é aquela torre onde está o sol aqui no meio, aqui com aquela bolinha em cima ali, né, que parece um eclipsezinho, é esse trechozinho aqui da foto, da área ali onde eu fotografei. E aqui com 85 pega um pouco maior, né, aquela foi com a 1200 ou mais ainda, aquilo foi acho que com a 2400, né, foi em 100 vezes um digital. E fui fotografando uma atrás da outra, assim, pá, assim, pá, ó. Aqui um raio acertou do lado ali, foi um pouquinho mais para a direita e aí não caiu em cima, né? Então, como estavam passando vários helicópteros, né, essa área aqui é um corredor de helicópteros, então eu fiquei esperando que caísse um que iluminasse alguém ali, né? E foi indo, e vai indo. E na maioria não tem. Aí eu peguei, troquei um pouquinho a câmera de lado, né? Pus naquela da igreja ali, que é o nosso já conhecida a paisagem aqui, né, no dia, e fiquei esperando ali, porque estavam caindo raio naquele trecho ali, né, que dava uns 70 graus de visão ali na paisagem, aqui pro lado oeste, né. Coloquei ali e fiquei esperando que caísse um raio ali por perto também, né, e fui de novo fotografando uma atrás da outra,
E vou tirando, vou tirando, vou tirando, e vou tirando, e até que cai uma num perto aqui, né? Essa aqui eu acho que eu já mudei o diafragma, aqui meio segundo ainda. Aqui meio segundo, acho que caiu um raio ali do lado, né? Deixa eu ver aqui as fotos, aqui, 0,3 segundos, aqui foi todas de tempo rápido, né? E aqui foi, fechei, deixa eu ver aqui também, aqui já fechei o diafragma para mais ou menos 16 e já deixei em 13 segundos aqui, né? E deixei 2 pontos subexpostos. Mesmo assim, a foto está clara ali porque o ambiente está muito escuro, né? E esses 2 pontos acaba que deixa ele quase normal, né? Se eu deixo normal, ele fica muito claro. E fui fotografando de novo. Aqui, como não tem corredor, né? Aqui dá para ver que deu um raio bem perto ali que clareou um pouquinho. E vai indo, e até que, pum, caiu mais uma e consegui pegar. Nesse dia que eu fotografei, vocês vão ver depois assim, são 20 minutos de espaço de tempo ali, e eu fotografando. Nessas 2 posições que eu coloquei, caíram um raio em cada uma dessas posições que eu coloquei na câmera, né? Esse enquadramento que eu fiz na paisagem, em cada uma delas eu consegui um raio. Só caiu um raio nessa posição na hora que eu enquadrei ali, né? E só teve uma chance, e nessa forma de ir fotografando uma atrás da outra, a chance de conseguir registrar, né, essa única chance de que caia o raio ali naquele lugar que você enquadrou é bem maior do que ficar tentando esperar, né? Então fui fotografando e fui fazendo, e fui uma atrás da outra. Aqui já caiu uma outra do lado, né? E aqui eu peguei, corri para dentro e troquei a lente pela 24-70 e queria ver se eu conseguiria pegar uma com grande angular que pegasse mais longo esse raio ali, né? E dessa já não deu mais, assim, daí acabou e não teve mais raio aqui, né, assim, pelo menos as que eu vi, né, e deu mais algumas fotografias, e só deu essa aqui do helicóptero que faz a curva aqui, que deu um time-lapse dele, e dá pra ver que o tempo que eu esperei, assim, foi só o tempo de acabar uma exposição e eu já cliquei em cima pra fazer a próxima foto, né, e dessa forma a chance de conseguir captar o raio no enquadramento que você fez ali, assim, é bem maior do que ficar tentando esperar, né? Então é uma atrás da outra ali, assim, que você vai ter muito mais chances de conseguir captar o raio numa hora que cai. E se encher o cartão, você vai lá e apaga as que não deram certo, né? As que ficaram só o céuzão, a paisagem normal, e só guarda de novo aquelas que deu certo ali com o raio e continua fotografando e continua tentando, porque dessa forma a sua chance de conseguir fotografar o raio é bem maior. Então é só lembrar, o diafragma entre 8 e 5.6, 4, assim, né, no mais aberto, assim, e 8 no mais fechado. E velocidade entre 1 segundo e 3, 4 segundos talvez, né? E pode até ser meio segundo ali, porque também pode dar certo ali de cair em cima, né? Se está num dia um pouco claro também, né? Daí já dá para fechar um pouco mais o diafragma, o ISO baixo ali, para poder ter essa velocidade de exposição longa, né? E não fechar tanto esse diafragma, né? Então quanto mais você fechar o diafragma, mais fininho e mais suave vai ficar o raio. Quanto mais você abrir até uns 4, 2.8 assim, né? No máximo acho que 2.8, não sei nem o que acontece, né? Mas não abrir mais do que 4, assim, que já tá bom. E o raio já fica um pouco mais visível e com essa linha bem mais grossa e mais bonita, né? Aqui acabei daí, ó. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui a primeira. Aqui eu comecei da 18h48, são 12 minutos, 12 para as 7, né? E acabei de fotografar às 7h10, então eu fiquei 22 minutos ali fazendo essas sequências com umas paradas no meio para enquadrando e tal. Então de tempo de fotografia eu fiquei no máximo 5 minutos cada uma, assim, esperando, né? E fiz umas 2, 3 vezes de cada composição que eu tentei fazer, né? E duas acabaram ficando bem bonitas, né? E no final foram só 2 fotos que eu consegui um raio mesmo, assim, bonito, né? E mais um pedacinho da perninha do raio lá, né? Aqui eu vou mostrar o que eu fiz, né? Essa aqui, ela já estava subexposta a 2 pontos, mas mesmo assim com o gigante, né, que foi o raio que caiu, acabou clareando muito ali, né? E esse tipo de raio grande que caiu, nesse dia eu só vi 2 vezes, né? Um que eu consegui pegar e outro que eu só vi o clarão, né? Assim, de longe, assim, porque nem estava enquadrado nem nada, né? Aqui eu peguei, abri no Camera Raw, né, e simplesmente abaixei a exposição aqui
e coloquei um pouquinho de contraste a mais assim para não escurecer muito esses lados e essas coisas assim, e não fiz mais nada, só fiz isso, só abaixei essa exposição e dei um pouquinho mais de contraste. Aqui no meio, como o clarão foi muito forte, aqui já estourou, né, então nem daria mais, né, que eu vou até ligar aqui para ver, ó, aqui onde está o preto, né, que já estourou, e aqui onde estourou o branco, né, então já dá para ver que nessa parte estourada já não aparece mais nada, né, mas porque foi muito forte aqui esse raio, e por causa dessa forma, assim, porque isso aqui não foi sorte, porque eu enquadrei esse ângulo que eu queria, mesmo essa composição que eu queria com aquela torre meio na direita, com esse espacinho ali na torre, e esse lado, foi proposital, eu fiz assim, e fui apertando uma atrás da outra para ver se conseguia captar um. A sorte foi o raio cair ali naquele lugar mesmo, né? Então teve esse lado de sorte, assim, mas eu acho que isso é uma consequência assim da sua vontade, talvez ali, né? Eu tinha muita vontade de fazer isso e por sorte caiu uma ali assim que ficou bem bonita, né? E ficou assim, nossa, eu não sei, eu gostei bastante dessa foto aqui, né? E ficou bacana mesmo. Nessa outra da mesma forma, eu quase nem fiz nada aqui, eu só dei um pouquinho a mais de contraste, clareei um pouquinho essa foto e fiz aquele corte aqui do lado assim pra ficar um pouquinho assim fechado nessa área aqui, né? Eu acho que eu fiz um corte assim mais ou menos, e cortei quadrado assim, mais nada, nem em vinheta, não coloquei mais nada assim, deixei dessa forma aqui. Então, acho que é isso, pessoal. É deixar o diafragma entre 5.6 e 4, velocidade entre 1 segundo, meio segundo até uns 5 segundos no máximo, um tripé, né, uma coisa firme ali, que não vá balançar a câmera, e quando eu for fotografando, assim, quando for apertando esse botão também, tem que apertar suave, com a câmera bem firme, para que não tenha esse balanço na câmera. E eu nem usei o timer ali, porque não daria tempo, né, porque senão tem que esperar 2 segundos até dar a próxima foto, então pode ser que dê o raio. Então, eu já fui uma atrás da outra, assim, mesmo que balance um pouquinho a paisagem, como o raio também é um impacto assim bastante rápido, né? Ele pode ficar paradinho, assim, né? A chance dele ficar paradinho é bem maior, né? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha ajudado. Eu acho que com certeza, se você usar essa técnica agora, assim, de fotografar em sequência mesmo nele, você vai ter a maior chance de conseguir captar a foto do raio como eu consegui, né? E agora, pra mim, vai ficar bem mais fácil fazer foto de raio, porque eu já descobri como conseguir fazer isso. Então eu espero ter ajudado vocês, espero que consigam tirar várias fotos de raio. Tomem cuidado, né, com esses raios muito próximos, e espero ver bastante foto bonita de raio agora, assim, né, daqui pra frente, e tratem um pouquinho melhor suas fotografias, assim, em algum programa, assim, só pra dar uma melhoradinha nas cores. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Não esqueça de clicar no gostei, favoritar, compartilhar e comentar também. Muito obrigado e até a próxima aula.